Faz sentido para você receber diversos boletos de outra pessoa para você pagar? Sou Neuza Manfrim, contadora, faço parte da equipe da Manfrim Contabilidade Digital e vamos responder essa pergunta que está parecendo um pouco absurda, não é? Presta atenção nos meus dedos. Pessoa física, portadora do CPF. Pessoa jurídica, portadora do CNPJ. São pessoas totalmente diferentes e, com isso, os bens, direitos e obrigação de uma não se confundem com os bens, direitos e obrigações da outra. Você pode estar pensando: a empresa é minha, o dinheiro é meu, eu não estou entendendo. Vou te explicar. No momento em que você decide abrir uma empresa, existem regras, conformidades e princípios que devem ser seguidos. Eu falei deve e não que é opcional. E o primeiro deles é o princípio da entidade. Vou ler um pedaço aqui, mas vou deixar na tela. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários. O que isso quer dizer? Caso a sua empresa sofra, por exemplo, uma ação trabalhista, ação civil, tributária de algum fornecedor, qualquer ação contra a empresa que requer um pagamento, é os bens da empresa, o capital da empresa que responde por essa obrigação. Os bens particulares dos sócios estão protegidos. Mas o que é comum acontecer contabilmente falando, quando vamos lançar a conciliação bancária, encontrar pagamento de, por exemplo, plano de saúde de toda a família, sendo que a família não faz parte do quadro societário. Encontramos também, por outro exemplo, pagamento de veículos, combustível, sendo que essa empresa não tem nenhum carro em sua contabilidade ou em seu CNPJ. Também temos ferramentas que buscam as notas nos portais e, ao fazer a conferência, encontramos produtos, mercadorias totalmente adversos com a atividade da empresa. E quais os riscos dessa conduta, por exemplo? Vou também mencionar parte aqui da lei e vou deixar na tela o contexto geral. A Lei 10.406, que é o nosso Código Civil Brasileiro, no artigo 50, diz assim: em caso de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial, é desconsiderada para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios. Isso mesmo, acontece algo chamado descaracterização da personalidade jurídica. E aquelas situações que eu mencionei agora há pouco, como por exemplo uma ação trabalhista, os bens particulares dos sócios não estarão mais protegidos e também responderão por essas obrigações. Mas então eu abri empresa e não posso ter nenhum tipo de recebimento? Pode e deve, mas existem meios legais e contabilmente corretos de se fazer. Os mais comuns são dois: retirada de prolabore e distribuição de lucro. O prolabore é como se fosse comparando o salário do empregado, mas então é uma retirada do empregador. E qual o valor? Não existe na lei um valor máximo de retirada de prolabore. O sócio deve o quê? Ter uma planilha, se dizer assim, uma planilha, talvez hoje é um aplicativo, né? Que você tenha todos os seus gastos pessoais discriminados para você saber qual valor é o suficiente para uma vida comum. Caso você não tenha essa planilha e deseja, comente aqui, deixe aqui nos comentários e eu posso te enviar. Sobre esse valor que você entendeu ser suficiente para você, existe a contribuição previdenciária de 11% e também, se for acima de mais ou menos 2.200, vai para a tabela do imposto de renda. A outra situação é a distribuição de lucros.
Para que ela possa acontecer, existe também algumas regrinhas. A primeira é que a sua empresa não tenha impostos em atraso, isso é uma exigência da lei, que tenha caixa suficiente para essa retirada e que tudo isso seja evidenciado na contabilidade. Antigamente era de forma anual, agora com a entrada da obrigação do FDRINF, pode ser mensal ou trimestral. Então você entendeu quão sério é passar despercebido essa situação? Essa confusão patrimonial pode custar muito caro para os bens particulares dos sócios. Então, se você não tem certeza se está fazendo de forma correta ou se o seu contador não está te dando essas orientações, entre em contato conosco e podemos te ajudar e também regularizar a sua empresa. E se este vídeo foi útil para você, se te ajudou, também nos ajude se inscrevendo em nosso canal. E também não deixe de dar o seu like, de compartilhar com pessoas que você sabe que precisa dessas informações e também ative as notificações para que sempre estarmos no ar, você seja avisado e possa nos acompanhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.